Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos falar do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos analisar aqui o edital de dois cargos, de inspetor de polícia legislativa e de agente de polícia legislativa. Então a gente vai tratar aqui de todos os pontos do edital e vamos fazer alguns comentários, algumas dicas também, que vai ficar mais lá para o final do vídeo. Importante, esse concurso havia sido suspenso no ano passado, ficou todo esse primeiro semestre na expectativa, muitas pessoas estudando para esse concurso e agora finalmente foi publicado com as provas previstas para setembro, tá bom? Então a gente vai tratar aqui especificamente de cada ponto do edital, tudo aquilo que você precisa saber para se preparar adequadamente para essa prova. Então vamos começar. O item, primeiro, obviamente, é a Fundação Carlos Chagas, que vai desempenhar, que vai aplicar essas provas. Importante, pessoal, a FCC muita gente critica, né? Fala que a Fundação copia e cola. E, de fato, eles têm um viés que é um pouco mais de letra seca da lei, então vocês têm que dar um enfoque maior ainda à letra seca da lei. Mas eles cobram também doutrina, jurisprudência, então não deixe de estudar a doutrina, não deixe de estudar a jurisprudência. Tudo isso vai ser importante na sua preparação, tá bom? Olha só, o item 2 já fala aqui do cargo, né? Na verdade, o nome do cargo é cargo de consultor técnico legislativo e a categoria aí é inspetor de polícia legislativa, tá? Então vamos falar aqui rapidamente de inspetor e daqui a pouco de agente. O valor da inscrição, R$ 78,00 para inspetor, remuneração inicial R$ 15.879,40, então é uma excelente remuneração. E o regime de trabalho, 30 horas semanais. Pessoal, excelente o regime de trabalho, 30 horas semanais, você não tem que ficar o dia inteiro trabalhando, você pode se dedicar a outras coisas que você gostaria de fazer, 30 horas semanais no seu trabalho por essa remuneração. O edital previu somente uma vaga, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Na verdade, a expectativa é que hajam pelo menos 20 nomeações. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso quando a gente tratar da prova objetiva, prova discursiva, quem vai passar por uma fase, para outra. E aí vai ficar um pouco mais claro porque eu acredito que serão 20 vagas pelo menos e não uma vaga somente. Uma vaga é aquela que eles colocam no edital para não serem obrigados a nomear mais pessoas, mas obviamente ao longo do prazo do concurso vão surgir novas vagas, tá bom? Então não acredita nessa que só é uma vaga não, porque não é. Requisitos. Curso superior em Direito, tá bom? Então você tem que ser bacharel em Direito para fazer a prova? Não, não é para fazer, mas para você tomar posse no cargo de inspetor, você precisa ser bacharel em Direito. Então se você vai se formar no final do ano, pode fazer essa prova sem nenhum problema. O TAF está previsto somente para o ano que vem, para 2019, então dá tempo de você colar grau e apresentar o seu diploma de bacharel em Direito e ser nomeado, ser empossado nesse cargo sem nenhum problema. Tá bom? Mas exige, então, bacharel em Direito e exige também CNH, carteira de habilitação, pelo menos na categoria B. Descrição sumária das atividades dessa categoria, dos inspetores ainda, hein? Planejar, coordenar, supervisionar e orientar atividades relacionadas com as tarefas de segurança e manutenção da ordem e de polícia da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ou seja, você vai ser o chefe, você vai ser aquela pessoa que vai coordenar todos os trabalhos de segurança no estabelecimento da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Vamos então agora para o outro cargo de técnico legislativo na categoria de agente de polícia. Olha só, escolaridade, ensino médio completo, tá bom? Então não é um cargo de nível superior, é de ensino médio. Então o pessoal que não é bacharel em Direito e tem esse desejo de ser polícia legislativa, tá aí o cargo que você pode seguir, que você pode estudar. Valor da inscrição é um pouco mais barato, R$ 54,00. Remuneração inicial, excelente remuneração inicial, ainda mais levando em consideração que é um cargo de nível médio, R$ 10.650,18. Regime de trabalho também de 30 horas semanais. E as vagas que o edital previu, somente 3, mas também abrirá mais vagas durante a validade do concurso. Vamos falar mais sobre isso. Requisitos, ensino médio completo, obviamente, e também CNH. Pessoal, esses requisitos aqui que eu estou falando são só aqueles requisitos diferentes, aqueles específicos desses cargos. Mas os requisitos óbvios, inerentes a todos os concursos públicos, também devem ser preenchidos. Idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira, tá bom? Então, são só alguns. No edital lá tem os outros comuns que vocês podem ver depois. Descrição sumária das atividades do agente de polícia. Executar, sob supervisão, atividades relacionadas com os serviços de segurança
e manutenção da ordem e de polícia da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então você vai estar responsável por essa segurança sob a supervisão de quem? Do inspetor de polícia, que é quem vai coordenar e planejar todas as atividades. Item 4 das inscrições. As inscrições vão do dia 25 de junho a 25 de julho. Então é um mês aí que você tem para fazer as inscrições. Não vacile, faça logo no primeiro dia. Muito cuidado, se você deixar para o último dia, as inscrições vão se encerrar às 14 horas, tá bom? Então não é dia 25 de julho até às 18 horas, não. 14 horas encerra e os pagamentos, o pagamento das inscrições tem que ser efetuado até o dia 25 de julho, aí pode ser a qualquer horário, mas tem que ser, o último dia do pagamento é no dia 25 de julho. Item 6, e aqui é bem importante, eu vou colocar para vocês aí o quadro referente a esse item 6, provas e fases do concurso. Vamos falar então primeiramente de inspetor de polícia legislativa, coloquei para vocês aí o quadro. Olha só, conhecimentos gerais, língua portuguesa, processo legislativo, realidade do Distrito Federal e língua estrangeira. Você tem que optar inglês ou espanhol. Serão 30 questões sobre conhecimentos gerais com peso 1, tá? Já em conhecimentos específicos, vai cair direito constitucional, administrativo, penal, processo penal e segurança pública. A gente vai ver daqui a pouco o que é essa segurança pública. Também serão 30 questões, mas olha o detalhe, peso 3. Então a gente pode dizer, né, que essa prova vale 120 pontos, tá bom? Vai ter aquela média ponderada, vai ter aquele desvio padrão, o cálculo aí todo que a FCC faz. Então, assim, a gente não pode dizer exatamente que vale 120 pontos, mas se a gente puder falar de uma maneira mais leiga, a gente pode dizer que essa prova terá 120 pontos, tá bom? 30 pontos das matérias de conhecimentos gerais e 90 pontos, porque é 30 pontos com peso 3, 30 vezes 3, 90 pontos disputados em conhecimentos específicos. Então aí você já tira que é muito mais importante você ir bem em conhecimentos específicos devido ao seu peso do que em conhecimentos gerais, tá bom? Lógico que você não vai deixar de lado, você tem que estudar também conhecimentos gerais, mas o foco principal deve ser conhecimentos específicos. Duração da prova serão 5 horas e dentro da prova objetiva você já vai fazer também a prova discursiva, que é um estudo de caso com 2 questões relacionadas a essas disciplinas de conhecimentos específicos. Então não vai cair questão discursiva da realidade do Distrito Federal que está em conhecimentos gerais. Vai cair questões relacionadas às matérias de direito e segurança pública, tá bom? Essa é a prova discursiva no cargo de inspetor. Olha só o cargo de agente de polícia legislativa. As matérias são basicamente as mesmas, o que altera serão os pesos. Então, olha só, em conhecimentos gerais cai língua portuguesa, noções de processo legislativo, realidade do Distrito Federal e aqui a única diferença da prova, ao invés de cair língua estrangeira, inglês ou espanhol, que não cai para agente de polícia legislativa, vai cair noções de legislação do servidor público do Distrito Federal, tá bom? 40 questões, peso 1. E conhecimentos específicos, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal, noções de direito processual penal e noções de segurança pública. São as mesmas matérias que estão em conhecimentos específicos para inspetor de polícia legislativa, com a diferença que aqui eles colocaram noções e se você analisar o conteúdo programático, você vai ver também que caem muitas mais questões, muitas mais matérias, melhor dizendo, para inspetor de polícia do que para agente de polícia. A gente vai ver isso ao final aqui do vídeo, tá bom? São 30 questões para conhecimentos específicos, com peso 2. Então a gente vê que aqui conhecimentos específicos também tem uma relevância maior que os conhecimentos gerais, entretanto, não é aquela relevância absurda de inspetor de polícia, é peso 2 ao invés de peso 1. Então se a gente colocar aqui também, traduzir para nota máxima dessa prova, aí são 40 pontos disputados em conhecimentos gerais e 30 vezes 2, 60 pontos para conhecimentos específicos. Então seria uma prova, digamos assim, que vale 100 pontos, tá bom? Olha só a diferença. Enquanto em inspetor de polícia são 5 horas para fazer a prova, porque você vai ter prova discursiva, para agente de polícia são somente 4. E aí que está a grande surpresa, não tem prova discursiva para o cargo de agente de polícia. Não concordo com isso, acho que tinha que ter, acho que qualquer pessoa tem que demonstrar sua capacidade de escrever, mas de qualquer maneira, pessoal, vocês, a maioria do pessoal não vai achar isso uma coisa ruim, então tá aí, você não vai ter que fazer uma prova discursiva no cargo de agente de polícia.
somente prova objetiva e depois as demais fases que a gente vai tratar aqui, mas não vai ter prova discursiva. Outro ponto importante serão questões de múltipla escolha, então não é aquele sistema CESP, é o sistema FCC, que cada questão vai ter 5 opções, você escolhe aquela que é correta ou incorreta, dependendo do enunciado da questão. Beleza. Item 7, data das provas. Olha só que legal. Dia 16 de setembro é a prova de agente de polícia, pela manhã. E dia 23 de setembro, a prova de inspetor de polícia legislativa, pela tarde. Então, você tem a opção, caso você deseje, fazer as duas provas. Você pode fazer, domingão, uma prova, na outra semana, outra prova será a prova de inspetor por último. As provas serão todas realizadas em Brasília, então, eventualmente, se você for de fora, você vem para cá, já fica a semana aí naquele ritmo de estudo, tira umas férias do trabalho, fica por aqui e aí você já foca nessas duas provas aí. Claro, se isso for do seu interesse e também, obviamente, se você for bacharel em Direito ou vai se formar em breve. Se você não tiver bacharel em Direito, aí você vai focar somente em agente de polícia por razões óbvias e já citadas. Item 8, cálculo das provas objetivas. Aí, pessoal, é aquele sistema de desvio padrão, que aí tem uma fórmula matemática e a sua pontuação é de acordo com o erro, né, e o sucesso, o êxito ou insucesso e falha dos demais candidatos. Então, eles fazem uma média ponderada de acordo com todas as notas dos demais candidatos, tá bom? Então, é uma nota que a gente não sabe exatamente quanto vai ser, sempre dá umas frações e aí a gente vai ter que esperar o resultado da prova para saber exatamente quanto cada um tirou, tá bom? Uma coisa muito interessante nessa prova, não há índice mínimo para conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então você não tem que tirar uma nota mínima em conhecimentos gerais para você ser aprovado na prova. O que você precisa é tirar um índice mínimo na soma de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, ou seja, na sua nota final da prova. Então, olha só, para o cargo de inspetor de polícia legislativa, você tem que tirar pelo menos 240 pontos, tá bom? Por meio depois dessa média ponderada, desse desvio padrão do cálculo da FCC. Quanto que isso seria exatamente? Quantas questões você precisa acertar para dar 240? Não tenho a menor ideia e acho que ninguém sabe, porque vai depender da nota dos outros colegas também que vão fazer a prova, tá bom? Mas são 240 pontos que você precisa fazer para você ser aprovado no concurso de inspetor. E no concurso de agente, como são menos questões, menos pontos sendo disputados, né, como eu já citei, você tem que fazer pelo menos 180 pontos, tá bom? Mas é aquilo que eu te falei, você não precisa ter um índice mínimo em conhecimentos gerais ou um índice mínimo em conhecimentos específicos se você tiver essa pontuação. Obviamente, em conhecimentos específicos você tem que ir melhor, porque tem peso maior, tanto para agente e principalmente para inspetor, que aí será peso 3. Item 9. Prova discursiva para inspetor da Polícia Legislativa. Como eu já falei, vai ser no mesmo dia e horário da prova objetiva. Aqui que eu queria falar com vocês aqui a questão da colocação, que eu falei que é uma vaga só. Eles só vão corrigir a redação, a prova discursiva, melhor dizendo, essas duas questões, esses dois estudos de caso, dos 20 primeiros colocados. Pessoal, eu estou dizendo isso por quê? Porque você tem que ir muito bem na objetiva, para você ter a sua prova discursiva corrigida, tá bom? Isso no cargo de inspetor. Então, fica a dica, foco aí na objetiva, depois você vai fazer uma discursiva boa com certeza aí, é só você ter tranquilidade na hora que estiver fazendo a prova, para você ter sucesso e estar dentro desses 20 que terão a prova discursiva corrigida. Beleza, essa prova discursiva vão ser 2 estudos de caso, tratando dos conhecimentos específicos, como eu já falei, não há consulta a livros, anotações ou qualquer outro material, até porque ela vai ser feita junto com a prova objetiva e obviamente você não poderia levar nada. A prova vale 100 pontos, são 50 pontos para cada questão e você tem que tirar pelo menos 25 em cada uma delas e na soma você tem que tirar 60 pontos para ser aprovado, tá bom? Então a prova vale 100, você tem que tirar 60 pontos e aí você vai ser aprovado. E para agente de polícia, como eu já falei, não vai ter prova discursiva. Então, aquelas pessoas que ficarem nos 60 melhor colocados, até o 60º colocado, será convocado para o TAF. Então, lembra que em agente de polícia são 3 vagas? Pois então, a gente seguindo o mesmo raciocínio de inspetor de polícia, eu acredito que esses 60 primeiros colocados, que serão convocados para as próximas fases, e a primeira delas será o TAF em fevereiro de 2019, vai demorar um tempinho até você fazer o TAF. Essas 60 pessoas que passarem nas demais fases do concurso,
não terão problemas em ser nomeados. Claro, gente, né, é o que a gente acha, vai ter uma batalha, sempre é uma luta para ser nomeado, mas eu acredito de verdade que essas pessoas serão nomeadas, tá bom? Acredito que no tempo que já passou até surgir esse concurso e no tempo que haverá até durante a sua validade, surgirão vagas e você será nomeado. Mantenha-se, então, faça uma boa prova objetiva, pessoal de agente de polícia legislativa, para ficar entre os 60 primeiros, tá bom? Item 10 é a prova de capacidade física. Como eu já falei, para inspetor são aqueles 20 primeiros colocados que forem aprovados na prova objetiva e na prova subjetiva. Eles vão passar de fase e aí vão para o TAF, que vai ser em fevereiro de 2019. E os agentes de polícia até a 60ª colocação será convocado. Quem ficar além dos 20 para inspetor ou além dos 60 para agente de polícia está automaticamente eliminado do concurso. Beleza? Quais são as provas do TAF? Rapidamente, teste de flexo, extensão de cotovelos em suspensão de barra fixa. Então, homens, é aquela barra que você tem que se elevar, tem que ser pelo menos 5 elevações, tá bom? E para as mulheres, 10 segundos pendurada, barra estática, é um pouco mais tranquila. Teste de abdominal, tanto para os homens quanto para as mulheres. E teste de corrida de 12 minutos, tanto para os homens quanto para as mulheres também. Serão essas 3 provas no TAF. E aí os itens 11, 12, 13 e 14 vão falar das outras fases do concurso, tanto para agente quanto para inspetor. Item 11 é avaliação psicológica, item 12 é avaliação de conduta irrepreensível e idoneidade moral, item 13 é avaliação médica, item 14 curso de formação. Enfim, todas aquelas fases que em todas as provas de carreiras policiais estão presentes. No curso de formação, melhor dizendo, o curso de formação para inspetor será de 120 horas e o curso para agente 80 horas. É um curso bem rápido, bem tranquilo, não deve ficar aí entre um mês e pouquinho, não mais que isso. Item 15, prova de títulos, tá bom? Somente para o cargo de inspetor de polícia haverá prova de títulos e aí vocês podem conferir lá depois quais são o que vai ser considerado como título. Pessoal, e por fim, sim, eu acho que eu já falei, mas validade do concurso, 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Beleza? Aí, então, vamos agora para a parte mais importante que eu considero da análise do edital, que é o conteúdo programático, aquilo que você precisa efetivamente estudar para ser aprovado. Achei muito legal porque a banca colocou algumas observações na hora do conteúdo programático. São observações que a gente já sabe, a gente já conhece, mas a gente fica mais tranquilo quando a banca coloca isso de maneira expressa no edital. Primeiro, considerar-se a legislação vigente, suas alterações, incluindo legislações complementares, súmulas, jurisprudência pacificada, até a data da primeira publicação do edital de abertura de inscrições. Tá bom? Então, todas as atualizações legislativas, jurisprudências que foram atualizadas até a data de publicação desse edital, que, salvo engano, foi ontem ou anteontem, tá bom? Vai ser levado em consideração. O que acontecer agora, a partir de junho, julho, agosto, até a data da prova, se tiver alguma atualização legislativa, alguma atualização jurisprudencial, não pode cair na prova. Beleza? Isso é bom, traz uma tranquilidade. Olha só essa outra observação. Quando não houver a indicação de capítulos, títulos ou dispositivos legais, as leis mencionadas no conteúdo programático poderão ser cobradas em sua integralidade. Tá bom? Então tem uma lei e não está dizendo quais são os tópicos daquela lei, quais são os artigos daquela lei, os títulos dela, ela poderá ser cobrada integralmente. Beleza? Olha só, vamos analisar aqui então em conhecimentos gerais as matérias, como eu disse, as disciplinas são basicamente as mesmas. A primeira delas, português, cai tanto para inspetor quanto para agente de polícia. É aquela coisa toda de português, pessoal. Tem que estudar português que cai em todos os concursos, esse não seria diferente. A única observação que eu quero fazer é que para o cargo de inspetor de polícia vai ser cobrado redação de correspondências oficiais conforme o manual de redação da presidência, tá bom? Essa redação oficial, né, que a gente fala popularmente, não cai para agente de polícia. Essa, então, é a única diferença básica, assim, mais importante, mais relevante entre os cargos de agente e de inspetor, beleza? Processo legislativo. Aqui tem uma pequena diferença entre o processo legislativo dos inspetores e as noções de processo legislativo para os agentes de polícia. É bem parecido. A única diferença é que logo no início de processo legislativo para inspetor fala Constituição Federal, Organização do Estado, Organização Política Administrativa, União. Essa matéria está nos artigos 18 a 24 da Constituição Federal, tá bom? Essa matéria só cai para inspetor.
E aí depois tem a organização dos poderes, poder legislativo, que vai dos artigos 44 a 75. Olha só que interessante. Essa matéria aqui da organização dos poderes, do poder legislativo, não está nas noções de processo legislativo dos agentes de polícia, somente está na dos inspetores. Entretanto, essa matéria está sendo cobrada lá na disciplina de direito constitucional dos agentes de polícia. Então, querendo ou não, os agentes de polícia também vão ter que estudar essa matéria do poder legislativo. Tranquilo, pessoal? Está nos artigos, acho que eu falei, 44 a 75 da Constituição Federal. O restante dessa matéria de processo legislativo é a mesma coisa. Lei Orgânica do DF, Lei Complementar Distrital número 13 de 96 e o Regimento Interno da Câmara Legislativa do DF. Tá bom? Tá tanto para agente de polícia legislativa quanto para inspetor. Beleza? A realidade do Distrito Federal é exatamente a mesma matéria para ambos os cargos. Não há qualquer diferenciação. Então, o pessoal que quer estudar para as duas provas já fica satisfeito quando sabe que é exatamente a mesma coisa e está aí para vocês. Agora, a única diferença que eu falei para vocês que tem em relação às disciplinas, para inspetor cai língua estrangeira, inglês ou espanhol. Pessoal, já falei sobre isso, acho que na análise do edital para a Polícia Militar do Distrito Federal. Se você não sabe inglês, se você não sabe espanhol, eu não sugiro que você tente agora aprender uma dessas línguas estrangeiras. Aprender uma língua estrangeira demanda tempo, demanda experiência, demanda meses, quiçá anos. Então você não vai conseguir aprender essas línguas em 3 meses. Pode ser até que você, estudando muito, venha matar as questões mais básicas da prova. Mas a minha sugestão, caso você queira ser inspetor e não sabe nem inglês nem espanhol, pegue espanhol, que pelo menos parece um pouco mais com o português, e aí você consegue eventualmente pelo menos entender o contexto, fazer alguma questão, e aí você vai focar nas outras questões. Como eu falei, conhecimentos gerais tem um índice, tem o peso somente de 1 na prova de inspetor, então não é uma matéria tão relevante para a sua aprovação. Claro que pode fazer diferença, pessoal. Não estou falando que não é para estudar e pessoal que sabe inglês e espanhol pode fazer uma diferença muito grande na prova. Mas se você não sabe, foca naquilo que você pode aprender com mais facilidade, que você possa revisar, foca nos conhecimentos específicos e não perca todo o seu tempo estudando língua estrangeira. Tranquilo? Para agente de polícia, então, cai outra matéria, que é noções sobre legislação do servidor público do DF, tá bom? Que está na Lei Complementar 840 e Lei Complementar Distrital, ambas são distritais, né? 840 e a 769. Curiosamente, para inspetor, essas duas leis complementares distritais também serão cobradas, só que elas estão descritas lá na disciplina de Direito Administrativo, tá bom? Então não vai ter muita diferença se você quer ser agente ou inspetor ou os dois, você vai ter que estudar essas leis. São leis extensas, são leis maçantes de se estudar, então eu sugiro que nessa matéria aqui de noções sobre legislação do servidor público do DF para agentes de polícia e os inspetores de polícia, quando forem estudar essas leis lá em Direito Administrativo, que vocês contem com o auxílio de algum material de curso preparatório, tá bom? Eu acho que vai otimizar o tempo de vocês, porque se vocês forem ler toda a lei, torna-se muito maçante. Vocês até devem ler toda a lei, mas com o auxílio de um material de cursinho preparatório, porque isso vai dar um embasamento maior para vocês. Eles vão destacar quais são aqueles pontos mais importantes, já trazem questões formuladas por professores. Então, tudo isso daí ajuda na hora da sua preparação. E aí, conhecimentos específicos, que é o mais importante tanto para o cargo de agente quanto para inspetor, em razão dos pesos que a prova vem cobrando, tem as matérias de direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal. Aquele núcleo, aquele cerne comum de todos os concursos de carreiras policiais. Tranquilo? Para os agentes de polícia, na verdade, eles chamam aqui de noções de direito constitucional, noções de direito administrativo e assim por diante. Vocês vão ver que realmente há uma diferença. Se vocês pegarem os dois editais, vocês vão ver que há uma diferença muito grande nas matérias que serão cobradas para os inspetores daquelas que serão cobradas para os agentes, tá bom? É uma quantidade muito maior para os inspetores do que para os agentes. Então, você que às vezes já vinha estudando essas matérias, está bem preparado, é bacharel em Direito, foca em inspetor. Mas às vezes você é bacharel em Direito e não estava tão focado assim nos estudos, não tinha estudado essas 4 disciplinas a fundo, às vezes vale a pena focar no cargo de agente de polícia legislativa, porque vai ter, são menos matérias e aí você vai poder se preparar melhor. Além dessas 4, né, que eu falei, ainda tem também a matéria de segurança pública para os inspetores e noções de segurança pública para os agentes de polícia. Apesar da diferente nomenclatura que foi dada, as leis que devem ser estudadas tanto
na segurança pública para os inspetores quanto para as noções de segurança pública para os agentes de polícia são as mesmas, tá bom? São as mesmas leis que você precisa estudar. São leis, todas elas, não muito extensas, não muito maçantes. Então, se você se sentir confortável em ler somente a lei, faça isso, se prepare pela lei e faça muitos exercícios. Mas se você tiver um pouquinho de dificuldade, quiser organizar um pouco melhor, achar que vai te ajudar, aí você pode contratar um material de curso preparatório nessa matéria e focar nessas leis aí com o auxílio de um material, nunca deixando também de fazer muitos exercícios. Beleza, pessoal? A análise do edital era basicamente essa. Uma pergunta que muita gente faz para mim é o seguinte: Érico, eu já vinha estudando para alguma prova de carreira policial. Você acha que agora eu devo mudar o meu foco e fazer essa da Câmara Legislativa do Distrito Federal? Depende, pessoal, depende muito, tá bom? Eu vou usar aqui, vou citar dois exemplos, por exemplo, a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Muitos alunos que querem as carreiras policiais já estavam estudando para esses concursos. Vale a pena mudar o foco agora? Sinceramente, eu acho que não, porque são duas provas que estão bem próximas de terem o edital publicado, tá bom? Então, se você já está naquele foco, mantenha o foco, tá bom? São concursos que vão ter muitas vagas e você já vinha se preparando para eles. E agora você teria que mudar completamente seu foco. Claro que tem muita coisa em comum, eu diria que 50%, 60% da prova seria semelhante, mas ainda assim você teria um esforço muito grande nessa reta final. Por outro lado, se você às vezes estava estudando matérias semelhantes, você com certeza já vinha estudando português, você com certeza já vinha estudando essas matérias de direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, surgiu essa prova e a prova que você tem como objetivo ainda não foi sequer autorizada. E agora você quer, dar um enfoque nesses 3 meses com aquela esperança, quem sabe, ser aprovado nesse concurso. Vale a pena? Pessoal, você tem que avaliar, mas eu diria que se você sente que há boas chances de ser aprovado na Câmara Legislativa do DF, vale a pena, sem dúvida, tá bom? Mas se você acha que realmente você ainda não está num nível de preparação, e você pode avaliar isso de acordo com o número de questões que você faz, o número de acertos que você tem, mas então se você sente que você não está 100%, não, 100% ninguém vai estar, pessoal, mas se você não sente que você está suficientemente preparado para disputar vagas na Câmara Legislativa, não altere seu foco. Ainda que seu edital não tenha sido publicado, continue focando nele, porque quando ele for publicado, quando o concurso for autorizado, você vai estar preparado na hora certa, tá bom? Mas caso você esteja aí já voando, acha que você vai ter boas chances, aí não tem nenhum problema. Muda um pouquinho aí o seu foco, pega esses 3 meses até a data da prova, dá um gás total nessa prova da Câmara Legislativa, porque, pessoal, se você for aprovado aqui, é um concurso excelente. Como eu falei, 30 horas semanais no Legislativo, que se não for o melhor, mas na verdade eu acho que é o melhor dos poderes para se trabalhar, é onde mais há benefícios para o servidor e recebendo uma remuneração bem justa, como eu falei, por 30 horas semanais. Então, pessoal, é mais ou menos esse apanhado que eu faço, é mais ou menos essa análise que eu tenho assim da oportunidade, Pessoal que já vinha estudando para a Câmara dos Deputados, para Senado Federal, nos cargos de Polícia Legislativa, com certeza a maioria dessas pessoas vão fazer essa prova da Câmara Legislativa do DF, tá bom? Então, se você estava com outro foco, somente faça a CLDF se você sentir que você tem boas chances. Caso contrário, será uma perda do seu tempo e uma perda de oportunidade. Será um custo de oportunidade que você poderia estar focando numa prova que vai sair daqui a um tempo, que você terá mais chances para fazer uma que você não tem grandes chances nesse momento. Tá bom, pessoal? No mais, aquele abraço. Vocês sabem que tiverem qualquer dúvidas, eu sei que podem surgir muitas dúvidas em relação a esse concurso da CLDF, manda aí embaixo sua pergunta, inscreva-se aqui no canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, siga hoje mesmo lá sempre com as dicas de concursos públicos, tá bom? Érico Palazzo lá no Instagram e aqui você já sabe, só se inscrever e curta aí o vídeo. Um grande abraço, meus amigos, bons estudos e sucesso nessa prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal.